Então, olá pessoal, sejam muito bem-vindos para mais um vídeo do canal Eis a Questão. Eu me chamo Vivian e no vídeo de hoje nós damos continuidade à série aqui do canal, lendo toda a obra do Dostoiévski em ordem cronológica. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre Um Pequeno Herói. Aguardo vocês depois da vinheta. Bom, no vídeo anterior nós analisamos a obra Nietochka Niezvanova, né? Que é a obra anterior do Dostoiévski. E como eu falei para vocês naquele vídeo, dessas obras iniciais dele, essa daqui foi a minha preferida, né? Porque ela já mostra um pouco mais dessa veia psicológica do Dostoiévski que a gente vai ver ali nos grandes romances dele. Inclusive, a gente conversou naquele vídeo, quem quiser assistir esse vídeo eu recomendo bastante, porque eu inclusive recomendo essa obra como uma porta de entrada aí para as obras do Dostoiévski, vou deixar na descrição o link desse vídeo. E lá nós conversamos sobre o contexto, né, histórico, um pouco ali do que estava acontecendo na vida de Dostoiévski. E a gente viu que a pretensão do Dostoiévski com essa obra seria de um romance nos moldes dos grandes romances dele, Crime e Castigo, Os Irmãos Karamazov. Então a pretensão dele era perpassar por toda a vida da personagem. Aqui, na verdade, a gente tem a infância e parte da adolescência, né? Mas ele queria chegar até ali a vida adulta, até a vida idosa da personagem. Só que esse romance, ele estava sendo publicado aos poucos, né? Em forma de folhetins, como era muito comum na época. E, infelizmente, de uma forma trágica, Dostoiévski acabou sendo preso, acusado de conspirar contra o governo da Rússia, porque ele estava fazendo parte ali de um ciclo de discussão, né? O ciclo, se eu não me engano, Petrachevski, se eu não me engano é esse nome. E ele acaba sendo acusado de conspiração, ele vai preso. E é nesse contexto, né, em que ele vai preso, que a gente tem ele escrevendo aqui Um Pequeno Herói, que é o livro desse vídeo aqui. Então, o Pequeno Herói, na verdade, ele não seria nem chamado de um pequeno herói se dependesse do autor, né? Porque o Dostoiévski, ele a princípio intitulou essa história como uma história de criança. E ele vai seguir muito aí os objetivos que ele tinha, inclusive na obra Nietochka Niezvanova. Então aqui a gente também acompanha um período da infância do personagem, né? Analisado de forma muito psicológica, né? As nuances psicológicas ali. E o que acontece? Esse livro, ele vai ser publicado não durante o período que ele tá ali na prisão, ele acaba escrevendo, né? E tem toda aquela história de que ele vai dado a pena para eles de execução, né? A pena de morte. E nos últimos minutos, ali nos últimos segundos, quando eles pensam que eles já vão morrer, eles acabam tendo a pena convertida, né? Para trabalhos forçados. E ali, quando o Dostoiévski é mandado para o exílio e começa a trabalhar de forma forçada, a gente vê aqui, através de alguns trechos de cartas, que ele começa a pedir para o irmão correr atrás para publicar as obras dele, né? Porque essas obras, elas são confiscadas no momento em que ele sai da prisão e vai para o exílio, e o irmão, ele recebe tudo que foi confiscado ali do Dostoiévski. Então, ele pede, por favor, que o irmão dele dê um jeito de publicar esses escritos dele, né? Nem que seja de forma anônima, através de um pseudônimo. E então essa obra vem a público. Então, O Pequeno Herói é uma história que, se você lê sem conhecer a história que tem por trás, né? A situação do Dostoiévski, que ele estava preso, você nunca vai imaginar que o autor ele estava nessa situação. Porque ao contrário ali do contexto que o Dostoiévski estava vivendo, essa obra aqui, ela é uma obra leve, ela é uma obra bela, é uma obra sensível, é uma obra mais psicológica, inocente, até mesmo sentimental. Então é esse livro aqui do Dostoiévski, esse conto, digamos assim, ele vai muito na contramão do que o autor ele estava vivendo naquela época. Então aqui a gente vai acompanhar a história de uma criança, de um menino que tem ali mais ou menos 10 anos, né? Nós não temos o nome desse menino sendo colocado aqui no livro, talvez por aquele objetivo que é falado quando os autores não colocam nomes aos seus personagens, de que
na verdade ele não está falando de uma pessoa específica, de uma criança específica, mas de todo mundo, né? De todas as pessoas, todo mundo já vivenciou essa fase, já passou por isso que ele vai nos contar aqui através desse livro. Então aqui, o tema principal do livro é o primeiro amor em uma criança, né? Esse rapaz, esse menino, ele experimentando ali o primeiro amor, as primeiras sensações em relação a mulheres. Essa história, ela vai se passar durante ali alguns dias de evento, né? Então, tem muitas pessoas ali hospedadas, digamos assim, numa vila, que todos convidados ali de um anfitrião muito importante. Inclusive o Dostoiévski coloca, né, por meio do garotinho, né? E o garotinho, inclusive, ele já escreve essa obra ela é em primeira pessoa, né? E é esse garotinho já numa fase adulta escrevendo sobre o que ele vivenciou durante esses dias que ele estava nessa vila, né? E ele até coloca que esse anfitrião, ele estava naquela fase assim de que ele tinha muito dinheiro, já não sabia com que gastar e ele queria torrar tudo antes de morrer, né? Então, ele estava ali fazendo muitas festas, muitos eventos para vários convidados e esse garotinho estava ali, né? Vendo ali aquela sociedade, você inclusive consegue ver uma crítica a essa sociedade, é falado muito das futilidades, é falado do tédio, inclusive. Há um determinado momento em que o narrador, ele vai falar sobre o marido dessa mulher, né, que o garotinho, ele se apaixona, né? E ele vai dizer o seguinte, inclusive você vê através desse trecho aqui, essa crítica que ele faz a esse determinado personagem, né, que vai representar aí um tipo de pessoa ali, de intelectual, digamos assim, muito comum naquela época. E o trecho é o seguinte, né, ele está descrevendo, inclusive, a aparência do marido da Madame M, né, que é assim que ela é chamada aqui, e ele vai dizer o seguinte, que ele era tido como um homem inteligente, né, é assim que em certos círculos se denomina uma espécie peculiar de indivíduos que engordam à custa alheia, que não fazem absolutamente nada, que não querem fazer absolutamente nada e que por sua preguiça e ociosidade eternas têm um pedaço de banha no lugar do coração. Então, esse é aqui um pequeno trecho, mas inclusive é um trecho até longo, o tanto de descrições que ele faz e críticas também que ele faz a esse tipo de homem, né? Esse homem inteligente desses círculos. Então, aqui nós temos essa crítica a essa sociedade, né? Fútil, muitas vezes tediosa. E nós temos a análise psicológica desse menino que tá ali sem entender muito bem o que ele tá sentindo, né? De primeiro plano, ele primeiro vai nos apresentar uma garota, né? Uma mulher que chama a atenção dele, mas ela já chama a atenção dele por atributos físicos, né? Ele chama, inclusive, ela de minha loira, né? Então, a minha loira, não sei o quê. Aí ele ficava ali admirando ela, ele ficava ali de escanteio, ali nos cantinhos, olhando como ela era bonita. E ela era ali uma garota que gostava de zoar com ele, né? Muitas vezes colocava ele em situações assim um pouco vergonhosas. E ele, como já estava nessa fase de que ele não era mais uma criancinha tão inocente, então ele já começava a se sentir envergonhado na frente das outras pessoas com essas brincadeiras, né? Que ela fazia como se ele fosse uma criancinha, mas ele já estava ali tendo um certo entendimento de que aquilo, de certa forma, né, constrangia ele, envergonhava. Então ele acabava ficando bastante recluso. Porém, a paixão dele, né? Porque nós vemos que essa loira era como se fosse assim, é uma atração física, foi a primeira forma ali que ele teve de estar olhando com olhos diferentes para as mulheres, né? Então, primeiramente, ele apresenta essa loira com quem ele teve uma atração física, digamos assim. Mas a paixão dele, realmente, a primeira paixão, vai ser a amiga dessa loira, né? Que é a Madame M. E a gente vai ver ali o quê? Os sentimentos à flor da pele, né? A extrema sensibilidade desse garotinho, a confusão de sentimentos que ele vai sentir ali, ele não sabe, ele não entende o que ele tá sentindo, porque aquele é muito novo para ele. E ele não se sente mais bem também sendo tratado como uma criança na frente dessas mulheres, né? Porque ele já tá nutrindo ali um sentimento diferente
que ele não entende ali muito bem o que ele tá sentindo. E a gente vai ter aí o desenrolar, né, esses dias aí em que ele tá ali tentando se aproximar da Madame M, e ele nota ela muitas vezes muito preocupada, né, ela acaba chamando ele pra ser, de certa forma, um acompanhante ali dela, quando ela vai fazer ali passeios pelo jardim. Muitas vezes nem é porque ela queria a companhia dele em si, mas porque ela queria sair e não queria ser acompanhada pelo marido, então ela dizia, não, eu vou sair, eu vou passear e ele vai me acompanhar, né, eu não vou sozinha. Então ele acabava acompanhando ela, e por muitas vezes, mesmo quando eles não estavam perto, ele ficava ali observando ela de cantinho, os movimentos dela, vendo ali que muitas vezes ela parecia triste, preocupada, até que em um determinado momento, quando ele sai em uma manhã ali pelo jardim, ele acaba vendo uma situação, né, em que ela tá meio que se despedindo de um rapaz, né, ele está indo embora e ele vê os dois se beijando e esse rapaz entregando uma carta para ela, né, então a gente aí já tem uma história de adultério. Então ele acaba vendo isso e a cabecinha dele fica ali confusa, né, o que tá acontecendo, o que tem escrito nessa carta, e ele acaba seguindo ela ali na volta e vê que a carta cai das mãos dela e ela não percebe. E ela segue o caminho até que ele pega a carta, né? Ele não abre a carta e ele fica ali naquela confusão, o que eu faço, como é que eu faço para devolver? E de certa forma ele fica com medo, se eu for simplesmente entregar, ela vai perceber que eu tava seguindo ela, né? Pode ficar preocupada, né? E tudo mais. Até que ela acaba voltando, eles acabam se reencontrando ali no caminho e ela passa ali um tempo junto com ele e ele fica assim, agora como é que eu vou entregar essa carta para ela, né? Então esse é o ponto, vamos dizer, é o clímax da história, né? Que a gente fica, será que ele vai entregar, ele vai ter coragem, o que tem nessa carta? Fato é que até o final do livro a gente não descobre o que tem escrito nessa carta. Ele acaba encontrando um jeito de entregar essa carta para ela, mas sem ser diretamente, né? Ele pergunta para ela se ela quer um buquê de flores. Então ele vai colher as flores e ele coloca ali a cartinha dentro daquele buquê e entrega o buquê para ela. Mas como ela estava triste e preocupada porque ela tinha percebido que tinha perdido a carta, ela acaba só colocando o buquê de lado e não dá muita atenção. E aí ele fica ali naquela apreensão, até que vem uma abelha, né? Ele diz que é a abelha que ajudou ele, que a abelha pousa ali até que ela pega o buquê e vê que a carta está dentro. Ele finge que tá dormindo, ela chega perto dele e acaba dando um beijo, né? Tipo, um selinho nele. E o final da história é ela indo embora, né? Ela vai embora e nunca mais esse garotinho vai ver essa primeira paixão dele e nós não sabemos o que tinha ali escrito naquela carta. Mas fato é que o que tem de interessante aqui nesse livro é essa análise psicológica e nós percebemos muito de como é que funciona, como é que ocorre essa erupção de sentimentos novos aí que acontece nessa passagem aí, né, de criança para adolescente, para, de certa forma, sentimentos mais adultos. E é o forte do Dostoiévski, né? A gente vê nas outras obras dele que o forte dele é essa análise psicológica. Então, aqui no final desse livro, eu acho que merece destaque, nessa edição aqui da editora 34, que a tradutora, né, a Fátima Bianchi, ela coloca um pós-fácil. E esse pós-fácil é bem interessante. Eu gosto dos pós-fácios da Fátima Bianchi porque ela sempre coloca muito sobre essa contextualização da vida mesmo do Dostoiévski. E aqui a gente acompanha trechos das cartas que ele trocou com o irmão dele durante esse período. E uma parte que me emocionou muito, muito mesmo, foi a carta, o trecho da carta que é posterior à condenação de morte, né? O dia que seria a execução da morte de Dostoiévski, ali nos últimos minutos ele descobre que a pena foi convertida. Ele diz o seguinte pro irmão dele, né? Querido, adorado irmão, está tudo decidido. Condenaram-me a 4 anos de trabalhos forçados, creio que em Orenburgo, e em seguida a me incorporar ao exército como soldado raso. No último momento, só você permaneceu em minha mente, e só então avaliei o quanto o amava. Então, ali naqueles últimos momentos, quando Dostoiévski achava que seria executado, né, ele disse que só pensava no irmão.
E é assim que eu finalizo esse vídeo. Recomendo a leitura dessa obra, uma leitura bastante leve, também é interessante, prende bastante a sua atenção. Eu li essa obra aqui em 2 dias, né? São 80 páginas, o livro completo, né? Li em 2 dias, mas acho que tem pessoas ali que em um dia lê facilmente uma obra dessa. Então acho que vale a pena. Nietochka Niezvanova continua sendo a minha preferida até aqui, né? Tirando os grandes romances, que eu já li Crime e Castigo, já li Os Irmãos Karamazov, né? Mas até aqui dessas obras iniciais, Nietochka Niezvanova continua sendo a minha obra preferida. Não esqueçam de curtir, de compartilhar, de se inscrever no canal se vocês estão gostando dessa série que eu estou trazendo aqui para o canal. Recomendo muito para vocês que leiam a obra de Dostoiévski, vai valer a pena e vocês não vão se arrepender. Não esqueçam também de comentar o que vocês acharam, se vocês já leram essa obra, se vocês têm alguma obra para me recomendar, eu sempre estou acompanhando os comentários. Então é isso, tchau, tchau e até o próximo vídeo.